Voltamos com Conversa Aberta. O tema de hoje trata sobre as interações sociais entre os menores infratores e a sociedade por meio dos veículos de comunicação. Agora vamos assistir uma reportagem que conta a história de Osiel de Aquino, que conseguiu superar as drogas e a vida de crimes. Hoje ele se dedica a ajudar pessoas que enfrentam essa mesma situação. Vamos acompanhar. Então, o Osiel, ele tem hoje 38 anos, foi casado já 2 vezes e aí casamentos que não teve estrutura em função desse envolvimento dele com as drogas, né? Ele usou crack, usou cocaína, maconha era a base que ele iniciou com a maconha, né? E aí hoje ele está lúcido, podendo dar essa entrevista pra gente, eu acredito que vai ser uma boa matéria. Vamos lá. Conheci as drogas para 15 para 16 anos, entende? E um dos fatores hoje, fazendo uma reflexão de um ponto passado da minha vida, era muito mimado, entende? Isso hoje eu faço uma reflexão comigo mesmo e se gerou como se diz, uma linguagem mais... Era muito paparicado, às vezes cometia algumas faltas, alguns delitos dentro de casa, pequeno, e sempre era muito tratado assim de encobrir a minha mãe. 15 para 16 anos e fui estudar no Celso Ramos. Trabalhava durante o dia e estudava à noite. Já, né, com aquela personalizinha espoleta, como dizia minha mãe, conheci o Ademir, um grande amigo meu, sabe aquele amigo desde criança, soltava pipa e fazia as brincadeiras junto. Bom dia, eu estava em casa, ele parou de moto na frente de casa, ele tinha um RXzinha na época, e aí ele falou, Rosi, vamos que pá, hoje tem um negócio pra nós. Aí ele virou o retrovisor da RX dele pra cima, eu falei, pô, isso aqui é cocaína? Não, mas só cheira, só pra tu ver, cara. E eu ali, pelaquela persuasão dele, e aí onde que gera a minha falta, né? Falta de personalidade, não, eu não quero, eu tinha chance. Mas, por ser meu amigo, já por uma debilidade da minha personalidade, somas de fatores, né? A gente vai, cheirei. Se tem muita demagogia, eu quero entrar nessa área assim para você entender, que se tem muita demagogia da droga, porque é o seguinte, mano, você tem que entender o seguinte, se droga fosse ruim, ninguém queria usar. Entende? Ah, mas o que está falando apologia? Não, jamais. Ela te causa um êxtase, ela te causa uma adrenalina e uma dosagem de endorfina e de vários fatores no teu organismo que te gera. Eu nunca vou esquecer a forma que eu cheirei o primeiro risco e saí em cima daquela moto. É uma sensação, mas é uma sensação que é o seguinte, ele te dá, entende? Só que passou o efeito é tirar o chão debaixo do teu pé. Quero mais, não tem. Tá entendendo? E aí onde que se gera toda essa falta, esses roubos, esses assassinatos, estão tudo em cima do quê? Da falta. Como é que tá o Osiel hoje? Hoje o Osiel é assim, ó. Eu vou falar um negócio bem sincero que agora vai entrar até numa área espiritual, entende? E não tem, como eu falei para você, não tem como deixar Jesus Cristo de fora dessa entrevista. Não tem. Eu sei que ele está sentadinho aqui no banco do meu lado, entende? Esperando. Porque eu hoje, estou aqui só pela misericórdia dele. Porque de mim, a minha carne, a minha necessidade queria estar lá. Bom, vocês acompanharam aí a história, né, do Osiel, que teve envolvido, aí, teve uma vida de crimes, drogas, né, e conseguiu se reabilitar. A gente encontra ainda pessoas que dão volta por cima. Claro, eu acredito na redenção do ser humano. Eu acho que meu trabalho seria muito mais pesado do que já é se eu não acreditasse nessa possibilidade de recuperação, né? O que eu acho que os mecanismos estatais tão somente estatais, destinados à ressocialização, não têm funcionado, né? Mas há outras formas de se efetuar esse resgate. Professor, tantas pesquisas aí que o senhor, como professor, logicamente, pede para que os seus alunos, né, façam. Por que os jovens, esses que ficam reclusos, assim, o senhor já fez algum trabalho em relação a isso, por um tempo, acabam reincidindo a um crime? Bom, a gente tem que entender que, apesar de haverem algumas histórias positivas,
como a gente acabou de assistir, todo o sistema, né, é falho. Né? O sistema como um todo, como sistema, né, ele é falho. Porque ele não consegue dar uma qualidade digna de ressocialização, nem no caso dos menores infratores, nem no caso dos maiores infratores. O que a gente tem percebido, assim, eu não tenho acesso à pesquisa, mas o que nós temos percebido nesses casos que a mídia aborda? É muito mais complexo quando você tem uma realidade social, ambiental, que tem um passado histórico de pobreza, de desigualdade social e de restrição. Então, alguns pensadores diziam o seguinte: você tem dois componentes que vão fazer de você um cidadão A, B, ou C, ou D, ou E. O primeiro é o lugar onde você vive, é a sua realidade social. A segunda é o seu esforço. Não adianta nada você ter um esforço se a tua realidade social não te permite que você consiga buscar os seus objetivos. Não adianta nada você estar numa boa realidade social se você não faz o esforço. Então você precisa de duas situações muito claras: o seu esforço, que é o seu mérito, que é a sua consciência de sair dessa situação, de mudar de vida e de arrumar um trabalho, ter uma família, constituir uma família. E o papel da família é muito importante. Exatamente. Nesse contexto todo, né? Como na nossa sociedade nós temos uma desigualdade social muito grande, e uma vida criminal tem muito a ver com as desigualdades sociais, quer dizer, no mundo todo a gente vê esse binômio, né, desigualdade social e crime estando muito ligado, os atrativos pelos quais a vida do crime traz para o indivíduo com 14, 15, 16 anos são muito maiores as possibilidades que ele poderia ter numa vida fora do crime. Então, as possibilidades de você ter aquele tênis, de você comprar aquele celular, de você estudar naquela escola particular, de fazer aquele curso de informática, de você passar num concurso de medicina ou de jornalismo numa universidade paga, são muito menores, muito mais restritos a ele. E ele acaba se contentando com o imediatismo. Ele se acaba se contentando em fazer um pequeno delito hoje, outro pequeno delito amanhã. Uma coisa que me assusta, eu vejo a venda que bate recordes, até nesses encontros que existem de jovens que jogam videogame, até teve um recentemente em São Paulo, que é um campeonato mundial. A maioria dos jogos, até de pessoas que estão lançando, são jogos de violência. Quer dizer, isso Sim. daí na tela mental do próprio menor, que começa o dia todo assistindo e jogando online contra as pessoas no mundo todo, naquela violência, e você acha que isso daí pode também estar atingindo, ou que no caso criando aí um ser humano violento? Eu acredito que sim. Eu vi há pouco tempo atrás, acredito que no último final de semana, crianças, não eram nem adolescentes, jogando um jogo extremamente violento, em que o personagem vivido por essas crianças, era um bandido e o objetivo era matar policiais. Então é evidente que você introjetar esse tipo de informação num ser desde pequenininho, pode sim sofrer alguma influência, não tão grande quanto o contexto social, econômico, familiar do adolescente, mas é evidente que traz para uma cabeça a informação alguma noção de glamour para esses atos violentos, né? De assassinato, roubo, morte de policiais, né? Doutora, como o sistema penal reinsere o menor na sociedade? Quais são os métodos educacionais utilizados para isso? Olha, como eu te disse, eu visitei um desses estabelecimentos, né? Eu vi eles tendo algumas aulas, algumas atividades, mas sinto falta de algo que proporcione para ele algum ganho econômico. Esse pessoal, esses adolescentes que passam por nós, normalmente vêm de um contexto econômico muito, muito difícil, sabe? Numa situação, como o caso do Perdiz, né? Naquela matéria. Então, eu sinto falta de algo que possa propiciar a eles alguma renda, desde que eles tenham a idade, né? E isso é também uma coisa que eu acho que deveria ser revista pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Essa proibição não que eu seja a favor de trabalho infantil, né? Mas, enquanto adolescente, qual o problema de exercer alguma atividade laborativa, né? Isso, em algumas gerações anteriores, era comum, né? E não sei se isso trouxe um dano ao desenvolvimento da pessoa. Eu tive acesso a algum material sobre escolas alemãs, onde são ensinadas nas escolas, né, na Alemanha, atividades como marcenaria, solda,
não vejo problema de se ensinar para um adolescente, se estimular o trabalho de um adolescente, de modo que ele tenha algum ganho econômico. Bacana esse tipo essa cultura, né? Enfim, que ainda trabalha e faz esse tipo, passa essa informação para os jovens, né, professor? Eu concordo com a doutora, assim, só vou avançar um pouquinho. Dentro da própria determinação do ECA, dá para encontrar algumas alternativas, como, por exemplo, o estágio de menor, né, o primeiro emprego. Sim. Não há necessidade de você colocar o adolescente numa situação de risco, por exemplo, numa serralheria em que ele vai entrar em contato com metais pesados, com serra, mas você pode colocá-lo numa função de auxiliar, você pode colocar numa função de aprendiz mesmo, como prevê, inclusive, o CIE, né, como você pode ser um menor aprendiz. Como é que um menor aprendiz pode ser remunerado? Ele é remunerado a partir de um estágio, que não precisa ser 8 horas por dia, porque ele tem que estudar também. Então, ele pode ser remunerado a partir de um estágio voluntário, de um estágio remunerado na escola, né, auxiliando na própria escola. Então, tem várias possibilidades que ele pode ser remunerado. E assim, a gente sabe que a falta de remuneração vai gerar uma angústia por ele não ter, né, acesso a alguns bens de consumo. Então, como eu não tenho recursos, como eu não trabalho, minha família não tem recursos, o que eu vou fazer para comprar aquilo que eu quero? Então, você vai lá e você vai roubar. Então, você vai passar numa casa e você vai levar aquele bem. Então, se ele tem um acesso, pelo menos pequeno, aos 16 anos, aos 17 anos, a um meio de renda digno, supervisionado por um adulto, que não seja uma carga horária excessiva, que ele preserve a carga de estudos, que ele consiga ter uma atividade laboral supervisionada com toda a segurança, eu também sou a favor. O que a gente não pode fazer é dizer assim, não, eles têm que trabalhar 8 horas por dia e das 8 da manhã até as 6 da tarde, pode trabalhar em qualquer atividade. Não, eu acho que não. Não, de forma alguma, né? Alguma. Mas é necessário ocupar a mente dos jovens. Sim, né? sim. Acho que é necessário ocupar realmente, porque na minha época a gente não tinha tudo isso que a gente tem hoje, né? Exatamente. Lógico que existia violência também, mas não tanto quanto hoje, né? E as brincadeiras eram mais simples, tinha aquelas brincadeiras de ruas, assim, né, que a gente muito bem se distraía. E hoje, com tudo que existe, a gente vê um aumento da violência. O que falta realmente é ocupar mais, então, a cabeça dos jovens com boas coisas, por exemplo, a escola no sistema integral, enfim, o poder público também com praças públicas, incentivando o jovem ao esporte. Sim, temos algumas experiências positivas. Eu acho que em Brasília foi lançado um programa chamado Esporte à Meia-Noite, né? São atividades esportivas feitas à noite, né? Direcionadas a esse público, de modo a mantê-los ocupados num horário em que poderiam estar bebendo, poderiam estar desocupados vagando pela rua. Então, falta, eu acho, também trazer para a vida desses menores de idade atividades que gerem nele algum interesse, né? E quando eu falei do trabalho do menor de idade, eu me lembrei de um caso que eu atendi aqui numa comarca do litoral, para onde eu passei, em que o Conselho Tutelar levou para a delegacia um senhor, um pai, que estava vendendo sorvete na praia, e ele estava acompanhado do filho, que, se não me engano, tinha 12 anos. Se deu toda uma visão dramática para aquilo, está explorando o filho para o trabalho. Não vejo nada de tão grave no filho acompanhar o pai, sabe, numa situação daquela, com um carrinho de sorvete. Não vejo por que isso foi levado para a delegacia, né? O que esse pai está fazendo de tão equivocado? Tá passando valores. De reportagem de mídia que poderia, não teria necessidade. Eu vejo esse pai passando valores como trabalho, né? Como valores nobres para esse filho. Não vejo aí uma necessidade de intervenção da polícia em cima de um pai numa situação dessa. E o importante aí, eu acho que o Estado tem que cumprir a sua função. Porque você falou em escola em tempo integral. Ok, mas por que o Estado então não promove um estudo, um debate e uma viabilização efetiva sobre escola em tempo integral? Porque não temos professores suficientes, porque o salário dos professores não é o suficiente, porque nós não temos estrutura física. Então o Estado tem que parar um pouquinho de dizer que a violência é culpa da sociedade e inserir-se dentro dessa culpa, né? Então, se você tem um bairro extremamente populoso, que você tem 2 ou 3 escolas que não dão conta da educação de qualidade, que não tem áreas de lazer, que estão cada vez diminuindo mais. As praças estão diminuindo, às vezes são muito localizadas, muito mal localizadas. Você não tem um campo de futebol, você não tem um lugar de lazer para as crianças, para os adolescentes. E você tem uma sala de aula que termina a aula às 11h30 e vai para casa,
você também não está fazendo a sua parte. Então o Estado tem que fazer a sua parte. Não só punindo, né? Não só aumentando a pena, diminuindo a pena, aumentando a idade, diminuindo a idade, mas proporcionando educação de qualidade, lazer de qualidade. Se você tem uma escola integral das 7h30 da manhã às 5h30 da tarde, você mantém o adolescente na escola e você também tem uma contrapartida porque ele vai estar sendo educado por ali. A própria família hoje também está fracassando nesse sistema todo, né? Porque boa parte dos casos, a doutora acho que deve ser exemplo disso, de menores infratores que às vezes são detidos, alguma coisa, que falam, doutora, fala para ele, para o meu filho, que ele é assim, esse assado. Não sei se já chegaram a esse tipo de questões, né? Porque a gente vê hoje que a sociedade está deixando também para a escola, para o poder público cuidar do filho. Não se pode fazer isso, não tem cabimento, né? Já teve, eu noto assim uma falta de autoridade cada vez maior por parte dos pais, né? Eu acho que na nossa geração todos a gente tinha um respeito, né? Um temor reverencial pelos nossos pais, né? Eu queria entrar nesse fato. Antigamente nós tínhamos a gente não tem, eu vejo hoje o relacionamento dos filhos com os pais, dos pais com os filhos, muito mais amorosos do que na minha época. Meu pai já está há muito tempo lá em cima, em outro plano, mas era no olhar. Mas eu tinha um amor e um respeito muito grande pelo pai. Hoje eu vejo um carinho muito grande dos pais pelos filhos. Mas falta disciplina também. Exatamente. Quem ama, cuida, né? Isso, Então, eu acho que a disciplina é necessária. Não se delega a educação de um filho, né? Eu me lembrei agora de uma senhora que me procurou na delegacia, queria que eu ligasse para o filho dela, porque o filho dela não obedece. Tem cabimento isso? Não tem. Quer dizer, que ponto chega, né? A mãe procurar uma delegada para falar com o filho. Para educar o filho dela. Ela tem que ter essa firmeza, né? Ela é responsável por aquela pessoa que ela colocou no mundo. Mas tem uma questão global aí, que é também a importância que os pais dão para algumas tarefas que deveriam ser dos pais, e eles delegam ou para a escola, verdade, ou para a igreja, ou para a televisão, por exemplo. Ou quando assim, tudo isso falha para a polícia. E daí quando falha tudo para a polícia. Quando tudo isso falha, que é delegado. Ao invés de eu ficar com o meu filho, eu vou colocar na frente da televisão. Eu ligo a televisão, ele fica o dia inteiro quietinho, não me incomoda. Ou, como eu não posso ficar com o meu filho o dia todo, eu vou tentar matricular ele em tudo que eu puder. Eu vou colocar ele no balé de manhã, de tarde ele vai fazer futebol, à noite ele vai fazer não sei o quê, porque eu vou matriculá-lo, porque daí eu me isento da minha responsabilidade de educá-lo. Acho que com essa atitude aí domingo ele tem que ir para a igreja, porque na igreja ele vai aprender a palavra do Senhor. Quer dizer, então eu estou sempre querendo transferir a minha responsabilidade, sem fazer essa mediação. A mediação tem que ser do pai, da mãe ou do responsável, né? A mediação disso, do certo e do errado, né? A exemplaridade, né? A questão dos valores, do respeito, a questão da educação, até de uma educação política e econômica, né? Tipo, dinheiro não dá em árvore, educação econômica. Exatamente. Né? Você não pode ter tudo o que você quer. Então, essa falta de mediação delega para a televisão, delega para a igreja, delega para a escola a tarefa paternal, né? De educar com cuidado. Olha, nós chegamos ao absurdo de uma mãe levar um menino para a delegacia de 12 anos falando que não queria mais. E ela tentou... Não queria mais o filho? Não quero mais. Não me obedece, só me dá problema. E esse menino realmente era autor de atos infracionais, mas ele foi, muito antes disso, ele foi vítima, né? É um menino que foi vítima de abuso sexual na infância. E por negligência dessa mãe, que depois de todo o resultado dela desse desídio, né? Quer levar as mãos. Tentou entregar o menino na delegacia. Não aceitamos, tentou entregar no fórum. O que é isso, né? É uma pena. A que ponto estamos chegando? Bem, meus queridos entrevistados, nós estamos chegando ao fim do nosso programa. Antes das considerações finais, eu queria, dentro do tema do programa de hoje, gostaria que o professor fizesse uma pergunta à doutora Arada. Bom, gostaria então de saber, na sua opinião, já que a gente fala sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, sobre trabalho, sobre ocupação, eu queria saber, assim, na sua visão crítica, o que o Estado realmente pode fazer nesses casos em que nós discutimos aqui, que não envolvam uma grande mudança estrutural, mas algo mais pontual. Qual é a função do Estado, ou da polícia, ou do sistema penitenciário, uma mudança mais pontual que se possa ser resolvida em curto, médio prazo? Você vê alguma coisa mais objetiva? Vejo.
E eu aqui, sem querer fazer um marketing da minha unidade, mas o que a gente pode fazer, né? A delegacia, hoje ela sofre, assim como inúmeras outras delegacias, com falta de efetivo, problema de estrutura. O que nós procuramos fazer? Angariar voluntários. Temos aquele bom exemplo que eu disse, né, de uma parceria com uma entidade religiosa que tem conseguido alguns resgates. O que o Estado pode fazer numa situação dessa, né, que sem grandes mudanças estruturais, sem necessidade de uma gama maior de recursos? Ser mais criativo. Criatividade, olhar caso a caso, né? Ali, na falta de recursos, falta para se ter alguma satisfação, né, no resgate de algum adolescente, foi buscar o trabalho voluntário com parcerias. Né? Envolvendo a comunidade. Envolvendo a comunidade. Em uma palavra, criatividade. E humanizando essa relação. Acho que o importante é humanizar a relação, né? Claro. Muito bem. Bom, doutora Tânia, eu queria agora que a senhora fizesse uma pergunta ao professor Sandro. Você mencionou uma reportagem que eu gostei muito, né? A Shirley é uma repórter que eu admiro muito, né? O senhor, como professor de jornalismo, né? Por que esse comprometimento, esse aprofundamento de matéria que nós notamos nesse caso específico, né, do acompanhamento do Perdiz, é tão raro hoje? Infelizmente, nós vivemos uma sociedade que tem gosto pelo absurdo, pelo fora do comum, né? O Humberto Eco dizia que a sociedade tem um prazer enorme nessas questões que fogem, né, do senso comum, fogem do lugar comum, dos saltos bruscos de natureza do Estado. Então, grandes tragédias, grandes catástrofes geram uma comoção e geram uma atenção muito grande. E os pequenos atos cotidianos, como são simples, como são comuns, acabam passando despercebidos. Então, o fato comum de uma mãe educar o filho, o fato de um professor ser amoroso com o seu aluno, o fato de um delegado ou de uma delegada ter uma visão mais humanizada dessa relação, são fatos comuns e cotidianos que não têm o valor midiático de uma tragédia, de um assassinato, de uma grande morte ou de uma violência muito bruta. Infelizmente, nós precisamos de educação. Não educação formal, de educação midiática, de educação de longo prazo midiática. Essa educação passa por uma melhora na leitura, essa educação passa por uma melhora na minha consciência política, num esclarecimento melhor enquanto cidadania, numa visão melhor de democracia. Nós temos uma visão muito rasa de democracia é poder votar e poder falar o que eu quiser. Democracia não é poder votar, democracia não é eu poder falar o que eu quero. Democracia é eu aceitar a diferença e eu conseguir conviver a partir de um consenso social. Isso é democracia. Quando eu voto em alguém e o cara me ganha por 54 milhões de votos a 52 milhões de votos, isso não é democracia. Né? Eu vou ter que aceitar o cara que perdeu por 52 milhões de votos e o cara que perdeu vai ter que me aceitar com 54 milhões de votos. Isso não é democracia. Isso é um voto representativo e maioritário, de maioria. Democracia é o que eu faço democraticamente para aceitar a minha derrota. O que eu faço democraticamente para vencer as eleições. Democraticamente, ou seja, levando em consideração o que o povo entende como certo. Então, as práticas democráticas, educacionais, culturais, elas vão acabar num longo prazo mudando esse tipo de comportamento. Eu vou começar a me preocupar melhor em casos isolados, positivos cotidianos, eu vou começar a gostar mais disso, vou começar a achar melhor assistir a esse tipo de programa ou de conteúdo na televisão, ou no rádio, ou nos jornais, quando isso for uma prática culturalmente aceita, quando eu parar de olhar a televisão, quanto mais sangue melhor, quando no futuro eu começar a me dar conta de que todos esses pequenos exemplos, apesar de fazer parte do cotidiano, são importantes de ser discutidos. E isso demora um tempo. Né? A televisão, infelizmente, é um meio de massa que tem um poder de lavagem cerebral muito grande. A última pesquisa do PNAD, a TV chega em 97,2% dos lares brasileiros. E a média de leitura de um cidadão brasileiro é menos de 2 livros por ano. Então, juntando as duas informações, né, conectando os dois pontos, uma sociedade que se informa basicamente pela televisão e que tem pouco acesso a livro, que tipo de senso crítico ela vai ter no futuro? Estamos mais para demonizado do que para a democracia, né? Bom, Sim. Eu queria muito agradecer a presença do professor Sandro, da doutora Tânia.
Bom, e assim encerramos mais um programa Conversa Aberta. Muito obrigado a todos os convidados, a você que nos acompanhou em mais uma edição do Conversa Aberta. Esse programa foi uma parceria com a 5ª fase do curso de jornalismo do Bom Jesus Ieluski. Na equipe de produção tivemos os estudantes Agnaldo Luiz, Elisandro Sutil, Heloísa da Silva e Fernando Roberto, com orientação da professora Beatriz Kavenag. Boa noite a todos e até o próximo programa.